Olá, seja bem-vindo ao Mosaico Cast, né? Um podcast voltado para a nossa comunidade, onde nós falamos sobre a nossa história, sobre testemunhos, sobre o que o Senhor tem feito em nosso meio e onde conhecemos os nossos membros, nossos líderes, enfim, pessoas importantes para nós. E hoje eu tenho a honra de receber a pastora Nick aqui no podcast. Uma honra te receber. Eu acho você muito bela, né? Ai, Sempre. Então, obrigada. obrigado. Você tornou mais belo esse podcast. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, e agora como uma convidada, né, gente. Tô um pouco nervosa, vou confessar. Maravilha. Pastora Nick, para começar e começarmos bem, né? Quem é a Nick? Quem é a Nick, né? Eu acho que a gente pode começar com uma curiosidade sobre mim, que eu não tenho um nome, eu tenho uma frase. É verdade. Meu nome é Nicole Cristine Morgado Casas Dalzotti. Eh, Nome de tenho princesa, nome nome de de princesa. princesa, tenho Isso. 32 anos, faço 33 esse ano, Uhum. né. Sou mamãe do Pedro, sou esposa do pastor Eduardo, com muito alegria, Ó, com muita honra, com com muita. muita honra. Eh, Sou formada em moda, sou apaixonada por arte, cresci, envolta em arte, então sempre fiz balé, dançava, tocava guitarra, fiz parte de banda de Olodum Gospel, É verdade. acredita? Fiz parte de uma banda de rock cristão também, que a gente tocava nos grupos de jovens, Ei, sempre por favor, fala o nome dessa banda aqui. Tem fãs na igreja dessa banda, por da favor. Aeroblitz. Aeroblitz. Já fui vocalista e guitarrista base da Aeroblitz. É. Mas o CD que tem lançado não sei o que tô cantando, gente. Então sempre envolvida na arte e fui estudar moda, porque amo tudo que é belo e eu acho que, isso é nos detalhes, não tô nem falando de vestimenta, mas até a nossa igreja, eu amo o fato da nossa igreja ser toda artística, ter cores, as pessoas amarem os detalhes, porque eu acho que isso glorifica demais o nome do Senhor. Eh, eu acho que é isso, assim, sobre mim, né. Na verdade, tem muito mais coisas, né? Porque tem muita história. Mas Nick, me conta um pouco como é que era a sua família, talvez, e como é que foi o processo da sua família até, eh, de alguma forma plantarem uma outra igreja também, né, enfim. Sim. Então eu nasci num lar cristão, meu pai cresceu na igreja também, meu avô é pastor, meu bisavô é pastor, aquela coisa toda. E a minha mãe se converteu na adolescência dela, tem um testemunho muito lindo, então eu e meus irmãos nascemos num lar cristão. E isso eu já posso adiantar que foi um trabalhar do Senhor na minha vida, porque foi a escola da minha vida, para tudo que eu vivo hoje, né. Os meus pais plantaram a igreja quando eu tinha 8 anos, e foi aonde tudo começou no serviço a Deus. Então, a minha vida inteira foi servir a igreja e os outros, né. E uma coisa que eu amo muito, assim, e digo que se tem uma coisa que meus pais acertaram, não foi nos fazer, ir à igreja obrigado, eles sempre nos ensinaram a amar Jesus. Então Jesus sempre foi o centro de tudo que nós fazíamos em casa. E é muito doido crescer numa casa pastoral, porque isso me fez querer não ser pastora, de jeito nenhum. E diante de tudo, na verdade, o Senhor já estava escrevendo a minha história, né. Então viver numa casa pastoral, foi uma escola. Eu liderei pela primeira vez um departamento com 13 anos, eu assumi o departamento infantil, gente, então era uma criança cuidando de outra criança. Mas eu sempre amei criança, trabalhei como babá na adolescência, e então, todo domingo eu ia lá, preparava a aulinha, preparava o material, então eu digo que eu discipulo pessoas desde os 13 anos de idade, sem perceber, já pastoreava e dali foi mudando, né. Foi adolescentes, jovens, e eu não lembro de um período da minha vida em que eu não estava discipulando e servindo a igreja. Realmente isso é a paixão da minha vida, servir as pessoas e falar sobre Jesus. E eu sou muito grata a Deus, porque tem muito a ver com o lar que eu cresci. Eu sei que isso é um privilégio que muitos não têm. Então eu sou muito grata ao Senhor, porque a minha casa foi uma escola de serviço e amor a Deus e ao próximo. Então dentro da igreja já servi literalmente em todos os departamentos. Acho que não teve nada que eu já não tenha feito dentro da comunidade. Eh, e nem eu, nem meus irmãos, né, então cresci com 2 irmãos homens, fui a princesinha da casa,
e mesmo assim as brincadeiras não eram tão delicadas, então cresci jogando taco, brincando de carrinho, e tendo os meus pais como meus melhores amigos. Realmente eu tive uma infância, assim, muito abençoada pelo Senhor, vivendo a obra dele, vi muita coisa acontecer, gente, vi perna crescer, vi gente cega voltar a enxergar, coisas que a geração dos nossos pais viveram muito, né. Então, eu digo assim que a minha convicção, ela realmente está fundamentada, em coisas palpáveis, de tudo que eu já vivi com o Senhor, na minha adolescência, na minha infância, dentro da minha casa, da minha família. Nick, e você falou que a arte é algo muito importante para você, né? Mas será que isso vem por conta da sua infância, talvez, com a música? Enfim, se você quiser expandir um pouco essa história sobre a música, sobre a arte, porque eu percebo que sempre esteve vinculado o ministério, obviamente, uma paixão por Jesus, mas também uma paixão por arte, né? Sim. Eh, Meus pais sempre incentivaram, claro que sempre teve a aptidão de gostar, né, mas sempre incentivaram e eu acho que isso está muito ligado à vida de igreja. Eu até brinco que é nítido quando você vai trabalhar numa empresa, você sabe quem é crente, porque o crente ele é desinibido, gente. O crente ele não espera alguém mandar passar o café, o crente ele não espera alguém mandar ele receber o cliente que está chegando. O crente ele desenvolve isso dentro da igreja, né. E dentro da igreja eu acho que a arte ela é muito viva, ela é muito viva. A igreja ela é rica culturalmente relacionada à música, ao teatro, à dança, né, depois eu vou falar um pouco da minha conversão, que tem até a ver com isso. Uhum. Eh, então a igreja em si foi o início da minha escola. Até violão eu aprendi a tocar, porque eu estava dando aula para as crianças, ia chegar o Dia das Mães e eu queria muito fazer uma apresentação com elas, isso eu tinha 13 para 14 anos. Eu fui na tia Fabi, que era alguém que ministrava louvor na igreja, e eu falei pra ela que eu queria aprender a tocar uma música, porque eu queria apresentar com as crianças, nunca tinha pegado no violão. Então ela pegou, na época não tinha acesso à internet como nós temos hoje, ela escreveu a música à mão numa folha sulfite, botou as notas certinho onde eu tinha que trocar, e me ensinou a batida que eu tinha que fazer lá no violão. Gente, eu passei, assim, ó, uma semana que chegou a sair sangue do meu dedo, mas eu tirei aquela música e eu toquei com as crianças no domingo com as mães, para o Dia das Mães. E a partir dali eu me apaixonei por violão. Foi onde eu comecei, aprendi a tocar sozinha, depois mais tarde fui fazer aula de guitarra. A dança, a minha mãe, dava aula de dança. Ela tinha um ministério de dança quando era mais nova, né, nós congregávamos em igreja que tinha ministério de dança. Então, ela com as meninas, eu lembro de crescer em ensaios, né, vendo as meninas dançar. Elas competiam, tinha competição regional, enfim, da comunidade que nós participávamos, que era quadrangular, e elas sempre venciam, elas eram muito boas. Tinha uma menina que era a Aline, que ela era ginasta. Hum. Nossa, aquela guria dava, tipo, 500 pirueta no ar na música da Cassiane, gente. Como que os meus olhos não iam brilhar, entendeu? Então eu cresci nesse meio, que a gente às vezes não consegue observar como a igreja, ela é rica culturalmente, como ela é cheia de arte, de cultura. Isso é maravilhoso. Então eu sempre penso que o é reflexo de tudo que eu vivi vendo, crescendo dentro da igreja. Não foi nada de verdade, assim, exterior que fez meus olhos brilharem para música, para dança, para o teatro, como também, né, amava fazer, fiz muito teatro. Tudo foi sempre voltado para dentro da comunidade e como Deus comunica através da arte, né. E Nick, e a sua conversão, então? Acontece de qual forma? Eu estava, como eu disse, né, a vida inteira vivendo dentro de uma casa, cristã, na igreja, mas eu acho que todo mundo tem um momento, assim, exato que não é mais só ir à igreja, mas aquilo se torna a sua fé, né. Hum. E pra mim foi quando eu tinha 11 anos, eu estava no ensaio do jogral, gente. Eu apresentava jogral. Quem Eu nunca? tinha uma fala do jogral que tinha que falar bem alto, era: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura". A gente ensaiava 500 vezes essa parte pra todo mundo falar junto. Eu não sei o que tu lembra o que que é jogral, né? Não é Uhum, teatro, é um pouco diferente. uhum. Nós estávamos no ensaio do jogral e o nosso líder era o Edinho, hoje ele é pastor, é uma pessoa muito amada por mim. E aí tinha ensaios que no fim a gente não ensaiava.
ele orava pela gente, ele discipulava a gente. Hoje eu entendo de forma muito mais clara o que ele fazia, né. E aquele ensaio foi um desses ensaios que ele só colocou música pra tocar e ele começou a orar pela gente e falar do Senhor, do quanto o Senhor nos amava, e nós tudo adolescentes, pré-adolescentes, né. E a presença de Deus foi tão forte que todos nós estávamos, assim, no final no chão, com a cara no chão, chorando. E isso é muito lindo, né, de pensar adolescentes pré-adolescentes dessa forma. E naquele dia ele perguntou se alguém ainda não tinha, feito uma oração confessando ao Senhor, né. Uhum. E eu decidi fazer e eu digo que aquele dia, assim, mudou tudo, porque a partir daquele dia, aquilo se tornou a minha fé de verdade, sabe. Foi ali que eu tive esse encontro, esse impacto com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Esse dia marcou a sua história, né. Sim. E Nick, você foi, obviamente você é filha, né, de plantadores de igreja ou de pastores de uma igreja, você plantou uma igreja também, né, mas quando que você percebeu o seu chamado? Porque você falou que em algum momento ali na sua infância, adolescência, você não queria o ministério. Uhum. E quando que você então: "Não, realmente o Senhor tá me chamando para isso"? Então, né, como eu falei, eu tinha uma coisa comigo, gente, eu não ia casar com um pastor. Hum. Eu tinha decidido isso, e eu acho que isso é muito normal, pra quem vive, numa casa pastoral. A gente vive os bastidores e às vezes é um pouco triste, né, hoje, o do vivendo isso também entende um pouco por que que eu pensava assim. Não que eu não amasse o Senhor, não que eu não amasse o ministério em si, tanto que fiz isso a minha vida inteira, eu só não queria casar com um pastor, né. E eu brinco que o Du me enganou, gente. Ele me enganou, porque quando eu comecei a namorar com ele, ele fazia engenharia, engenharia elétrica. E eu pensei: "Pronto, vou casar com engenheiro, gente, vou ser esposa troféu". E aí, quando eu estava bem apaixonadinha, ele veio e falou pra mim que ia mudar pra teologia. Aí, o que que eu ia dizer? Estava apaixonada já, eu falei: "Meu amor, onde tu fores eu irei, o teu povo será o meu povo". Eu só aceitei. Não, brincadeira, brincadeira. Quando o Du veio me contar que o senhor tinha falado com ele, que ele ia, largar a engenharia para fazer a teologia, ali, assim, parece que o senhor abriu a minha mente realmente para tudo isso que eu falei até agora. Tipo, meu Deus, o senhor ele realmente cuida de cada detalhe da nossa vida, gente. Ele estava me preparando para esse momento, sabe, tudo que eu vivi não foi em vão, não foi só para que eu tivesse o privilégio de viver uma vida, diante de Deus, numa família talvez estruturada, né. Não foi para isso, foi para que hoje eu pudesse ser esse suporte e caminhasse com o Du, né, em direção ao Senhor, no ministério, na vida da igreja. Então, quando ele me falou aquilo, eu entendi, esse chamado não é só para o Du, esse chamado é para nós. Uhum. O Senhor me preparou até aqui para esse momento. Por isso que foi tão fácil eu falar: "Vai, troca agora mesmo, é isso que o Senhor tem pra gente, não tem mais como voltar atrás, as nossas carroças já estão queimadas". Eu como seu esposo, né, e eu sou muito agradecido pelo Senhor, porque, viver em igreja seria, acho, muito mais desafiador para nós, como família até, pra minha função como pastor, se eu não tivesse você, assim. Você foi muito preparada pelo Senhor, né, e eu brinco às vezes que as pessoas não entendem isso, mas você às vezes é muito mais pastor do que eu sou pastor, e isso é um privilégio para nossa comunidade, né, porque a sua vida foi para isso, né, e glória a Deus que o Senhor não permitiu você fugir, Não, né, ele ele te não deixou. fisgou novamente. Ele não deixou, esse é mesmo. Glória a Deus. Mas e quando que entra, né, segundo aqui o nosso roteiro, quando que entra na sua história esse jovem bonito chamado Eduardo? Conta pra nós. Então, gente, o Du, ele foi visitar a igreja dos meus pais. Tem até a história da gravata, né, que Uhum. os meus sogros congregavam, em uma congregação mais tradicional, e eles estavam indo para a igreja e meu sogro esqueceu da gravata. E aí, a fatídica gravata fez nós nos conhecermos. Por conta da gravata, meu sogro decidiu não ir mais na comunidade que eles iam naquela noite, né. E aí minha sogra falou: "Ó, abriu uma igreja aqui perto, vamos lá conhecer e tal". E nesse culto, eu acho que essa parte você pode falar.
Posso, eu Não gosto sei, muito né? de falar essa parte, mas é isso mesmo. Eu escrevi até um poema pra Nick sobre a gravata, né? Uhum. Porque o meu pai não queria ir pra igreja sem a gravata, a bendita da gravata. Mas então a gente foi pro culto e eu lembro, gente, foi uma experiência pra mim muito marcante e, enfim, diferente, porque eu cheguei e eu nunca tinha ido numa igreja dessa forma. Como eu era mais tradicional em algum aspecto, né? Quando eu chego ali, vejo tudo apagado, né? Não tinha luz nenhuma, só tinha. Eu cheguei no meio do louvor, eu acho. Tava tudo apagado, e aí tava lá acontecendo, né, dança, acontecendo várias coisas. E eu lembro que eu fiquei num cantinho e eu falei, poxa, senhor, fala comigo, o senhor me trouxe aqui, trouxe minha família, minha mãe já havia, de alguma forma, recebido informações sobre a igreja dos seus pais e que seria uma igreja interessante, enfim. E, gente, eu lembro que eu tava lá, quietinho na minha, e de repente eu olho pra frente e vejo as meninas dançando, né? E para falar a verdade, eu tinha uma crítica gigantesca com dança, né? E casei com uma que ama dançar. Mas estava lá acontecendo a dança e eu, né, falando, o que que é isso, senhor? Dança? Eu aqui querendo adorar a Deus, enfim. E hoje eu entendo a beleza também que há nisso, obviamente. Mas foi algo muito sobrenatural, porque eu tava naquele momento orando a Deus, o Senhor falou, abra os seus olhos, eu abri, e eu olhei pra frente e tinha, né, eu tava lá atrás, tinha um gravetinho dançando, porque a Nick era muito, mas muito magrinha naquela época, né, de frente parecia que tava de lado parecia que tinha ido embora, assim, e ela era bem magrinha, e, Sacanagem. e, ela tava rodopiando e dançando, né, e a Nick, gente, pra quem conhece, ela é muito expressiva. Então, quando você conversa com ela, ela mexe todos os músculos da face. Ela é muito expressiva na dança, né? Eu achei aquilo muito lindo, só que eu não conseguia ver realmente a fisionomia dela naquele momento. Já tava lá Tava atrás. tudo apagado? Tava tudo apagado, estamos dançando lá na frente, enfim. E aí, o senhor falou: aquela lá é tua esposa. Gente, eu não sabia se ela era bonita, Você era se era desdentada? desdentada, se tinha bafo. Eu não sabia se quem ela era. Eu não sabia nada. Eu só sabia que Deus tinha falado que era tua esposa. Acaba o culto. Eu lembro que até o seu pai veio falar comigo. Ele falou assim: ó, Deus mandou eu vir falar com vocês. Não sei por quê. Enfim, a gente conversou tal. E você passou no corredor. Talvez você não vai lembrar disso. Você passou no corredor das cadeiras. E aí. Eu não ah, vou negar que eu lembro. Ele chamou a atenção. ó, obrigado, obrigado, Jesus. E aí eu lembro que ela passou, enfim, eu olhei pra ela, mas ela não olhou pra mim, obviamente. E eu cheguei em casa e falei, mãe, tem uma menina que passou pela gente, por aquele ali no final do culto. Vou te falar, mãe, eu tive uma experiência com Deus. Deus falou que ela é minha esposa. Eu não sei se eu tô doido, mas Deus falou pra mim que aquela é minha esposa. Gente, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, ó, filho, ela é filha do pastor e ela é muita areia pro teu caminhãozinho. Foi isso que a minha amada e querida mãe disse pra mim, mas graças a Deus, né, depois a gente, enfim, se conheceu. Sim. Então, nós demoramos, eu acho que um mês, assim, pra dar oi, porque como eu falei, não vou negar, na primeira vez que eu vi o Du, ele chamou a atenção, e eu estava num momento que eu queria estar só com Deus, guardando meu coração em Deus, aquela fase que toda solteira cristã passa, né. E eu falava pra mim mesmo: "Se eu der oi pra esse guri, eu vou me apaixonar por ele". Meu Nossa, Deus, irresistível. nossa, tô Então amando esse podcast, tô amando, tô amando. então teve um final de culto de jovens que a gente se esbarrou sem querer, porque eu estava literalmente assim, gente, o Du vinha num corredor, eu ia pelo outro só pra não ter que dar oi pra ele, né. Até você falava com o Bruce, nosso diácono aqui na igreja, vocês sabem, o Du é amigo dele desde a infância, né. Aí o Du falava pro Bruce: "Meu, Bruce, que contou pra ele que ia casar comigo e tal". Aí o Bruce às vezes perguntava pra ele: "E aí, Du, já falou com ela?". Daí o Du falava: "Não, cara". Ele "Ah, fala, vai casar com ela ele quando?". falava assim, ó, já falou com a tua esposa? Eu falei, eu nunca falei com ela, não tive oportunidade, ele só Ele ria. ficava tirando com a cara do Dudu. Ele ficava rindo da minha cara. Mas enfim, aí um dia nós nos cumprimentamos e dali os olhinhos brilharam. E aí o resto é história, gente, o resto é história. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Muito legal, né? E aí, ah, Nick, uma pergunta, assim, você né, se apaixonou perdidamente, né? E é totalmente compreensível isso, mas como que foi pra você também perceber que daí, no caso eu, a gente foi avançando ministerialmente, né? Eh, naquele momento que a gente começou a avançar ministerialmente, você começou a perceber que o Senhor estava nos chamando pra isso? Ou ainda havia dúvidas no seu coração em relação a ministério? Não,
Eu acho que dúvidas nunca houve, porque como eu falei, no momento em que você me falou que ia trocar de Uhum. faculdade, o senhor foi muito claro, assim. Claro que houve talvez resistência Sim. de, descansar o coração, de aceitar o processo, nem do ministério em si, porque o servir a gente sempre serviu, então não era nem sobre o serviço ou sobre um título, porque isso é o que menos importa, Uhum. mas foi o aceitar, realmente o processo daquilo que Deus estava fazendo com a gente, né. E dentro disso, né, qual você acha que foi o maior desafio que nós passamos juntos? Nós tivemos vários, né, Vários. mas qual você acha que foi o mais marcante? Mais marcante foi realmente olhar um nos olhos do outro, segurar a mão um do outro e seguir na maior tempestade da nossa vida, confiando de que Deus estava nos guiando, Hum. que foi realmente iniciar a Mosaico. Acho que foi o maior tempestade, assim, que nós já passamos, desafio mesmo, e a gente conseguir, tipo assim, tudo em volta um caos, mas nós 2 estávamos blindados. É, acho que é isso, né. Uma coisa que talvez você trouxe para o nosso casamento foi essa fala que você proferiu sobre estamos juntos, né. Então, Estamos. o que for, o que acontecer, a gente vai estar junto. Então, eu acho que é bem aquela coisa mesmo, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus, independente de Isso onde a aí, gente for. glória a Deus. E talvez, né, no momento mais difícil da nossa vida até então, a gente inicia a comunidade, né. Você tem alguma lembrança que mais te emociona quando você pensa no início da comunidade? Eu acho, não do início, assim, mas toda vez que eu paro para pensar nisso, se hoje você para e olha aqui dentro da Mosaico, tudo que tem aqui dentro, ninguém consegue explicar como tem, da onde veio, como adquirimos. Realmente é só Deus mesmo, não foi pela força do nosso braço, nem do nosso planejamento, nem do nosso querer, desde o início, né, mas foi o querer de Deus, assim, o cuidado de Deus, como o Senhor promove aquilo que ele determina. Hum, Então, se o Senhor disse, é ele quem vai promover, hum, não é na força do nosso braço. Nosso trabalho está em descansar e fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Então, quando nós começamos a negociar, a querer fazer na força do nosso braço, a gente começa a negociar aquilo que Deus nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para proclamar o seu nome e descansar o nosso coração nele. E ele provê aquilo que nós precisamos. E é isso. Então, até hoje, assim, eu me emociono. Toda vez que eu tô aqui dentro, eu olho para essas paredes e vejo realmente o físico disso aqui, eu penso: "É Deus, não tem outra explicação, é só ele". com certeza. Isso é grande verdade, eu acho, né. A gente só coopera com o Senhor, assim, mas Ele que faz, né. É É ele Ele quem que faz. sustenta, Ele que coordena. Glória a Deus por isso. Nick, então você é pastora, você também é esposa de pastor ao mesmo tempo, e a gente queria ouvir de você, né, como que é, de fato, ser, né, pastora, esposa de pastor, mãe, enfim, filha, e talvez qual é a maior responsabilidade dessa dupla responsabilidade que você tem, né, ou tripla, enfim. Eu diria que, o desafio, a responsabilidade não é nem em cumprir um desses papéis, porque antes de eu ser pastora, eu sou uma discípula de Jesus. Antes de eu ser a mulher do pastor, eu sou a mulher do Eduardo. Então, eu acho que o cuidado tem que estar em não inverter o meu papel diante de Deus. Então, o a minha responsabilidade está em permanecer fiel ao Senhor e colocar o meu relacionamento com o Senhor antes do meu ministério. Hum, Então, vivendo uma vida no meio cristão, no meio gospel, é é nítido para mim que é impossível sustentar o ministério sem relacionamento com Deus. Então, acho que a prioridade de qualquer ser humano é o relacionamento com o Senhor, é ser fiel ao Senhor.
E os demais papéis vão ser sustentados por isso, por quem ele é na tua vida, por quem ele é na minha vida. Então, eh, o meu principal papel é ser filha do Senhor, amar a Ele, ser fiel a Ele, que Ele vai me ajudar a cumprir conforme Ele espera que eu cumpra cada papel que Ele designa para mim. É isso. Como que você consegue, às vezes eu não tô em casa, né, também não consigo estar todo o tempo com você, mas como que você consegue talvez lidar para cuidar da sua espiritual? Então você sabe da importância, mas você você atende pessoas, você atende mulheres, então você pastoreia, você me dá suporte para que eu possa pastorear, e tem um Pedro, né. Então como é que você organiza isso? Olha, agora as mães vão me entender. É um desafio, tá? Um desafio, principalmente o Pedro, ele não vai para a creche ainda, né? Então ele está de forma integral comigo. Eu digo que o meu devocional, o meu discipulado nesse momento é com o Pedro, Uhum. na maioria das vezes, né? Quando eu posso, eu estou sozinha, mas quando necessário é com ele. É orando com ele, é lendo historinha para ele. Então, enquanto eu estou pastoreando e discipulando meu filho, eu estou sendo pastoreada e discipulada pelo Senhor. Eu acho que o que não pode acontecer é uma mãe desistir pela estação da vida que ela está vivendo, né, porque um bebê pequeno, gente, demanda muitas coisas, uma casa, trabalho, esposo, enfim, independente se é pastor ou filha ou Hum, esposa de pastor, né, uhum. muitas mães estão nesse lugar de muitas demandas, né, a sociedade hoje nos colocou nesse lugar. E o que a gente não pode esquecer, como eu falei anteriormente, é o nosso papel principal. Então, antes de eu ser mãe, eu sou filha do Senhor. E eu preciso estar nesse lugar para que eu seja uma boa mãe, né. Então antes de eu ser uma pastora, né, ter alguma função fora de casa, eu sou filha do Senhor, eu preciso estar nesse lugar para que eu consiga cumprir essa função com excelência. É muito desafiador, mas é você lembrar das prioridades, né. Então até quando a gente fala assim: "Como você consegue equilibrar ministério e maternidade?". Gente, eu não gosto dessa palavra equilíbrio nesse termos, né, porque não existe equilíbrio, mas existe prioridades. Então tem coisas e áreas da sua vida que vão demandar mais atenção no momento da sua vida do que outras. Hum. Então você tem que estar atenta a isso. Então eu vou me atentar mais aqui, né, o primeiro ano do Pedro, eu fiquei um pouco afastada, na verdade, um pouco não, bem afastada em relação ao pastoreio, atendimento, porque era uma fase da minha vida que a prioridade era olhar para ele. Mas, assim como teve momentos da nossa vida que a prioridade foi renunciar, coisas pessoais para que a igreja avançasse, então, não existe um equilíbrio, porque equilíbrio é você colocar tudo no mesmo peso na balança. Mas existe você entender o tempo de Deus para sua vida e se dedicar àquilo que é prioridade no momento. Mas a principal de todas é ser fiel a Deus e é um relacionamento com Ele. Muito legal, pastor Nick, e que bom ouvir isso, né. Nós vamos observar também na sociedade que vivemos, mudou bastante, mas muito essa fala, né, o pastor ele recebe salário da igreja, o pastor ele trabalha, a esposa de pastor ou a pastora ela não trabalha, né. E como que, vivendo o que você já viveu, servindo o quanto você já serviu a igreja, né, porque eu posso ser testemunha da forma como o Senhor falou comigo vendo você servir, né, seja, fazendo clau, que a gente apresentou clau juntos uma vez, seja fazendo todas as coisas que já fizemos juntos em prol do evangelho, né. Mas como que você daria para as mulheres um conselho para elas servirem a Deus? Né, para que elas não fiquem sempre talvez nesse lugar de esquecimento, né, Uhum. ou nesse lugar de, "Não, eu não tenho nada para fazer", né. Às vezes eu percebo que você, pelo menos aos meus olhos, você, diverge daquilo que é comum, porque você é mãe, você ama ser mãe, você ama servir a Jesus e você tenta fazer o máximo possível, né. Equilibrar é difícil, mas você prioriza. Quando tem que priorizar o Pedro, você prioriza, mas você também prioriza o evangelho. Então, como você faria, né, daria um bom conselho para uma mulher, assim, viver talvez como você vive ou como você deseja viver?
Eu diria que o Senhor não está procurando mulheres perfeitas, mas mulheres disponíveis. É ter um coração disponível para fazer aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Mas com quais recursos, qual tempo, né? Se coloque disponível diante do Senhor. Eh, Há muito trabalho a ser feito e poucos são os trabalhadores. Hum. E esse é um chamado para todo filho de Deus, sem dúvidas. Eu digo que uma pessoa que ela começa a servir ao Senhor e servir ao próximo, ela não consegue viver mais de outra forma depois. Porque isso não é só gastar a sua vida. A gente gosta muito de falar, né, estou gastando a minha vida por isso aqui, mas a consequência dos frutos disso na sua vida, são extraordinários, sabe. É realmente enquanto a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Ele provê, ele acolhe, ele cuida, gente, ele cuida. Então, mulheres, se posicionem. Mulheres que têm filhos, se posicionem. Eu vou repetir isso de novo, muito do que eu sou hoje é porque eu vi uma mãe que ama a Deus e que trabalhou incansavelmente pela sua obra, e eu quero plantar isso na vida do Pedro, que ele, lembre de uma mãe que busca o Senhor, que ama o próximo, que isso, atinja o coração dele de um jeito que ele ame a Jesus, que ele entenda por que que eu amo a Jesus. O seu papel principal dentro da sua casa, mulher, é ser essa coluna, né. Nós gostamos muito de dizer que o homem é a cabeça, a cobertura da casa, mas existe uma coluna, a mulher sábia que edifica a casa, você é essa coluna que edifica. E essa coluna ela só consegue edificar quando ela vive uma vida com propósito para o Senhor e não para si. Então, até a sua maternidade, às vezes eu vejo uma uma idolatria à maternidade, onde a maternidade é vivida para si, para satisfazer um desejo de ser alguém pleno e excelente naquilo. E às vezes esquecemos do mais importante que é viver a maternidade para a glória de Deus. O quanto isso vai impactar e afetar os seus filhos dentro de casa, sabe? Esposa, se o seu esposo não vem à igreja, não está aqui ainda, seja essa coluna que edifica. A sua oração tem muito poder. O Espírito Santo, ele trabalha quando você ora, quando você se posiciona. Então, se posicione, mulher, em nome de Jesus. Nossa, muito profundo isso, pastora Nick, obrigado. Creio que a gente precisa ouvir mais, né, a respeito disso, assim. Como é desafiador, né, ser mãe, ser esposa, né, ter sua profissão, sua vocação. É que a vida ela vai ser desafiadora de qualquer jeito, né. Uhum. Nós só precisamos decidir de que forma nós vamos enfrentar os desafios. E eu digo que é muito melhor quando nós estamos no centro da vontade de Deus. É. E quando a gente entende, talvez, que filhos são herança do Senhor, Exato. eles não precisam se parecer conosco, né, eles precisam se Não, parecer com Cristo, com né. Cristo. Eles são herança do Senhor, Sim. então, realmente, a gente precisa mudar os nossos olhos, né. Mas então, puxando, já linkando com isso, tem algum hábito que você acha que em meio então a uma casa onde, né, se trabalha tanto, onde se tem filhos, tem bagunça, se tem, né, tantas coisas, como cultivar, né, o relacionamento? Primeiro, como cultivar um relacionamento com, né, talvez o cônjuge nesse momento, né? Como que a gente meio essa loucura, né, você vai fazer o devocional com o Pedro, mas como cultivar o relacionamento em casa com o seu esposo? Eu acho que sendo muito intencional. Uhum. Principalmente numa fase como nós estamos vivendo, né, da plantação da igreja, nós até pensávamos que quando se integrasse ao ministério, isso seria mais tranquilo, porque nós teríamos mais tempo. É. Estávamos enganados, Iludidos? iludidos. Então eu acho que é ser muito intencional, muito intencional. Realmente, talvez, chegue um momento da vida em que a dinâmica não precise mais de um dia específico na semana para isso, né. Mas vai ter momentos da vida que você vai precisar falar: "Esse é o dia em que nós vamos estar juntos, Hum. que nós vamos conversar". Tem até pessoas que são mais radicais, né: "Não vamos tocar no assunto igreja". É. Mas, gente, é impossível, nossa vida é igreja. É. Então a gente até viu um reels esses dias de uma pastora que Uhum. saiu com o esposo, o pastor, e
Era o vídeo dos 2 calados no restaurante, assim, um olhando para o outro sem parar, e ele estava escrito: "Nós combinamos que nós não íamos falar sobre igreja", daí eles não conversaram o jantar inteiro, era o Ficaram único mudos. assunto. Não, nós temos muito Com assunto fora a certeza, igreja, com né. certeza. Mas a gente ama isso aqui, o fato é ser intencional, então a gente cuida também, por exemplo, para tentar almoçar sempre juntos, né, ter pelo menos um momento de sentar à mesa, comer juntos, orar ali antes de comer. Gente, quando a gente esquece de orar antes de almoçar, o Pedrinho começa a comer, do nada ele fala assim, ó: "Amém? Amém?" Ele não Começa deixa a ele não gente deixa a gente terminar comer a até refeição sem oração, meu Deus. até orar. Então, esses momentos que a gente prioriza, não, precisamos estar, nem que seja todo dia meio-dia, esse é o momento da nossa família, de nós sentarmos, perguntarmos como um outro tá, conversar, sem o celular perto. Eu acredito que é ser intencional, intencional, principalmente no meio desse caos, né, de tantas coisas acontecendo e tantas responsabilidades. Muito bom, pastor Nick. Eu creio que é isso, né, a gente tá vivendo isso agora, né, e como é realmente gratificante, em meio também às dificuldades, a gente separar, né, esse tempo, né, e como é bom estar junto, né, às vezes a gente vai esquecendo o quanto bom é estar junto nisso, né. E É. óbvio, e também, a gente não pode ser também tão, talvez, caxias, né, de dizer assim: "Ah, é esse dia e ponto", porque igual na semana passada, né, a Sim, gente teve que orar por um irmão enfermo, né, e você ficou em casa com o Pedro, então, o nosso dia de descanso, né, então, sim, é uma grande vocação, né, é um chamamento de Deus muito profundo que a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente precisa cuidar e tem que ter esse equilíbrio, então não deixar, né, a vocação de lado, mas também não deixar o casamento, a família se sim. perder e, enfim, aprendo muito com você, e você é aquela que mais me ensina e que cultiva isso, né, me lembra, né. Eu tive escola, né. Você teve, Gente, é eu verdade. até brinco, assim, porque o Du tem muito, assim, da personalidade pastoral do meu pai, no Uhum. sentido de sair de manhã cedo de casa e voltar à tarde. Meu pai é igualzinho. Então eu cresci vendo a minha mãe cobrando ele de estar com a gente. Então eu sou quem às vezes puxo o Du e falo: "Lembra? Vamos estar juntos, vamos", né. E é como o Du falou, é muito bom, tipo, estar junto. Quando nós estamos juntos, a gente fala: "Meu Deus, a gente tinha que fazer mais", né. É. Mesmo que a gente priorize pelo menos uma vez na semana, ser um dia com a família, né. E nem sempre isso vai acontecer, às vezes vai surgir demandas, realmente, e essa é a nossa vida. Estamos aqui para Hum. nos gastar e desgastar. Acho que é isso, a gente aprendeu a viver o ministério juntos, família juntos, eu acho que isso é muito bom também, né. É, Então não é o meu ministério ou o seu, é o nosso ministério, nós trabalhamos e cooperamos juntos, e isso então é muito isso é muito importante, importante. entender que a casa é pastoral. Então, eh, o Du, ele não pastoreia sozinho quando ele sai. Alguém cuidando do neném para ele, alguém intercedendo, alguém dando um suporte depois para as demandas que surgem nos atendimentos, Uhum. né. Então é uma casa pastoral, não tem como o Du pastorear e eu estar à parte das coisas que acontece. O Pedro também, ele ainda é neném, mas ele ainda vai ouvir muita coisa, ver muita coisa. Gente, pra vocês terem uma noção, na minha adolescência, um ex-andarilho morou na minha casa mais de um ano. Hum. Isso é uma casa pastoral, acontece esse tipo de coisa. Ele dormia no quarto dos meus irmãos, foi tratado como um filho, mas a alegria de ver uma vida transformada é impagável, sabe. Quantas vezes mulheres foram dormir na minha casa, porque meus pais foram socorrer de madrugada, dormiram no meu quarto comigo. Ver essas coisas, assim, me fez entender que a família vai pagar o preço junto. A família é pastoral, toda a família. Os filhos, né, quando eu disse ali que não tinha intenção de ser pastora, de casar com um pastor, foi justamente por viver o bastidor, como filha de pastor, né. Não tem como deixar os filhos à parte, não tem como a esposa estar à parte. Aquela família toda vai se sacrificar, vai trabalhar, vai amar Jesus. Por isso é tão importante, mulher, você ser essa coluna que edifica a sua casa, porque o seu marido vai precisar. Seu marido, sua Sua família, família, seus seus filhos. filhos. Glória a Deus. Muito bom, pastor Nick. Agora, são perguntas rápidas,
Então, pensa, formula, né? Mas a gente quer te ouvir. Então, Primeira pergunta. Uma pessoa que te inspira, famosa ou não? meu vô, que faleceu há poucos anos, é uma das pessoas que mais me inspira, um homem de oração sem igual. Quando ele faleceu, nós fomos limpar a estofaria dele, e ele orava no mesmo lugar todo dia de manhã e final da tarde. Nas minhas férias eu sempre vi ele orando. E quando a gente tirou a cadeirinha dele, o tapete, o chão o piso estava fundo, e o joelho dele tinha 2 calos enormes. Uhum. Porque ele era um homem de muita oração, todo dia lá, de joelhos orando, e não era ninguém dentro da igreja, Na verdade. era só um homem que amava Na Jesus. verdade, era uma coluna de oração da igreja, Era uma né? coluna de oração da igreja. E a minha avó, mãe do meu pai, que quando ela abria a Bíblia na igreja tinha cebola dentro, que ela fazia o almoço orando e chorando na presença de Deus, a maior mulher de Deus e o maior homem de Deus. Tenho a alegria de dizer que são meu avô e minha avó. Muito bom. Um livro cristão que marcou a sua vida. Tem algum? Eu acho que Em Busca de Deus, do Hum. John Piper, eh me fez entender a centralidade de Deus na minha vida e que buscar a Deus não é só intelecto, mas entender que ele é a maior razão de tudo Onde a alegria, né? e a alegria. Uhum. E tem um livro que é bem antigo, eu Hum. achei até engraçado porque esses dias eu vi um post, acho que era do Jesus Cop da conferência, que a irmã Lídia recomendou ele. Ai, Olha é o Molly. meu gosto. Ele é mais alegórico, mas para alguém que tá iniciando na caminhada ele é muito bom, que Pés de Corça nos Lugares Altos, da Uhum. Hannah Hannard. É um livro muito bom, ele é tipo uma ficção mesmo, mas ele tratou muito meu coração na adolescência, ele me curou em muitas coisas. É um livro super pequenininho, bem fácil de ler, mas muito bom. Muito bom mesmo. Um personagem bíblico com quem mais se identifica. É o mesmo que o seu. Quando você falou pra mim no outro podcast, eu fiquei: Hum. "Não acredito, gente, até nisso". Mas é Pedro, gente, eu Pedro? realmente sempre me identifiquei muito com Pedro. Não pelo fato de ele, né, ter recebido a chave da igreja, enfim, mas por ser talvez um pouco impulsivo, de sempre entender que é a graça de Deus, que por ele realmente nada teria acontecido, de ser essa pessoa simples e ao mesmo tempo Jesus enxergar algo nele que nem ele mesmo enxergava. Bom, até nisso, né? É por isso que o nosso filho é Pedro, né? Já tô Não. achando já. Pastora Nick, um louvor que nunca perde significado pra você. Eh, Rude Cruz, Tá. sem dúvidas, e Paz, da Heloísa Rosa. É uma música que é antiga e eu sempre ouço ela de novo, que me lembra que independente das circunstâncias, ele é o meu maior tesouro. Uau. Um conselho para os jovens. Eh, Parem de buscar descobrir quem são vocês, sem descobrir quem os criou. Hum, Busque o Senhor. muito bom. Uma mensagem para as mulheres da igreja. Eu vou falar de novo. O Senhor não está procurando mulheres perfeitas, mas corações disponíveis, Hum, mulheres com corações disponíveis. Desde o primeiro século, o Senhor sempre procurou mulheres com corações disponíveis e elas foram pontuais na história de Deus. muito bom. E para encerrar, uma oração ou um desejo para a igreja. Eu oro para que a Mosaico continue crescendo em amor por Jesus, em amor pelo próximo, em amor pela palavra de Deus. É Amém. isso. Amém. Pastor Nick, foi muito bom te ouvir. De verdade. Eu sou, né, claro, que mais te ouve, né? Mas é uma alegria te ouvir nesse podcast. Tem algum recado que você quer deixar? Uma informação Primeiro, para a foi uma igreja? alegria estar aqui como convidada, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E
Temos um recado muito importante, gente. Dia 8 de agosto, nós temos café teológico, que estará maravilhoso. Então já se prepare, coloque na sua agenda, porque tem tempo para se organizar aí. 8 de agosto, né, pastor? 8 de agosto vai ser realmente extraordinário, falando a respeito, da fé a Israel, a fé evangélica, então vai ser extraordinário. Venha, Muito bom, hein? sempre tem muitos cafés maravilhosos e uma boa conversa. É isso aí. Amém? Obrigado mais uma vez, pastora Nick, e nós agradecemos Eu a que cada um agradeço. que esteve conosco até o fim, que Deus abençoe você. E se hoje o podcast edificou a sua vida, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, mande para amigos, envie para conhecidos e que você possa ser ainda mais abençoado e abençoador na vida de outras pessoas. Agradecemos você, Deus abençoe, até mais.